Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao curso de Física Moderna 2. Esse é o primeiro semestre do ano de 2021. É um curso continuação de Física Moderna 1, que foi oferecido no segundo semestre de 2020. Eu preparei alguns slides para descrever o curso e descrever também as formas de avaliação. E são poucos slides que eu vou passar agora, meio que descrevendo essas informações. Então, a gente parte para uma rodada de discussão a respeito do andamento do curso. Tá bom? Então, essa aqui é a ementa do curso de Física Moderna 2, que vocês vão encontrar no Júpiter. A gente começa com quantização do momento angular, ou, na verdade, volta a esse assunto, que ele já apareceu em Física Moderna 1. A gente vai para um dos experimentos mais importantes do século XX, que é a experiência de Stern-Gerlach, o spin do elétron, momento de dipolo magnético, indistribuibilidade, átomos de muitos elétrons. E então a gente vai para a discussão sobre moléculas, como os átomos interagem entre si do ponto de vista da mecânica quântica. A gente vai ver um pouco de potenciais periódicos, isso vai nos levar a estudo dos sólidos e das propriedades elétricas dos sólidos. E então a gente vai discutir um pouco a respeito de condutores, isolantes e semicondutores, que é um dos assuntos científicos de grande importância no desenvolvimento da humanidade e está relacionado com a invenção do transistor, que deu origem a uma série de desenvolvimentos tecnológicos que nos traz a era da informação. Depois a gente vai para propriedades gerais dos núcleos, vai ver um pouco da força entre os nucleons, energia de ligação nuclear e um modelo de estabilidade nuclear. E eu espero que dê tempo de que a gente entre um pouco em fenomenologia de partículas elementares. Né? Basicamente, o que a gente pode aprender desse cronograma aqui, dessa ementa, é que esse curso ele tem 3 partes. A primeira é de física atômica, onde a gente usa o que a gente aprendeu da equação de Schrödinger para o átomo de um elétron, que é o hidrogênio, e com novas descobertas extrapola o que a gente aprendeu para átomos de muitos elétrons e tenta explicar a tabela periódica. Né? A segunda parte é uma parte de física molecular e de materiais, onde a gente procura entender como os átomos interagem entre si, formando moléculas e formando sólidos, e como as propriedades do átomo de Schrödinger nos traz a uma informação da performance dos materiais. E, por último, é uma parte de física nuclear, onde a gente tenta descrever o núcleo e a estabilidade do núcleo, de acordo também com a mecânica quântica. Né? Basicamente, se você for olhar, a gente, em Física Moderna 1, estudou vários potenciais e se preparou para o entendimento do átomo de um elétron. E o curso de Física Moderna 2, a gente vai ter 2 trajetórias. Uma trajetória onde a gente parte do átomo e vai para o sólido, né, vai para a física da matéria condensada, e outra onde a gente sai do átomo e vai para o núcleo. Né? Então, basicamente, a gente vai para 2 direções de onde a gente está agora. Uma vez que a gente tem o entendimento do átomo de hidrogênio, a gente vai tentar entender o que tem da eletrosfera para fora e depois o que tem da eletrosfera para dentro. Né? Então, a primeira parte do curso, a gente vai ver aqui a formação do átomo, depois a gente vai para a formação dos materiais e, em seguida, para a estrutura nuclear. Então, esse aqui é a primeira tentativa de um cronograma para esse curso. Eu espero que a gente consiga se manter nesse cronograma, eu vou tentar fazer bastante força para isso, mas, devido à pandemia e uma série de outros fatores, pode ocorrer da gente ter que fazer alguma adequação, né, nesse cronograma. Em princípio, eu já tenho 2/3 do curso preparado no formato online,
que é essa parte de ligações moleculares, a parte de física molecular e de materiais, e a parte de física nuclear. Essa parte aqui eu ainda tenho que adaptar para o formato online, mas não deve ser muito problemático, né? O formato que a gente vai adotar é bastante parecido com o formato que a gente adotou em Física Moderna 1. Toda semana a gente vai ter uma videoaula assíncrona, que vai ser liberada nas quintas-feiras. E nas segundas-feiras a gente vai ter uma aula online para discussão do material da aula assíncrona, né? Então, estão previstas 3 avaliações. Elas serão nas quintas-feiras, porque eu pretendo dar mais tempo para que vocês possam realizar essa atividade. Dependendo do que for, vai ser alguma coisa, sei lá, 48 horas, ou até pegando o final de semana. Eu ainda estou estudando essa possibilidade. Mas a intenção é que vocês tenham bastante tempo para fazer essa atividade, assim como foi no curso de Física Moderna 1. Né? A gente vai ter também a atividade crédito-trabalho, que vai ser uma atividade um pouco diferente do que a gente teve no semestre passado, mas eu vou discutir ela daqui a pouco. E veja que no dia 29/7, apenas 2 dias antes do previsto para a entrega das notas, nós teremos provas substitutivas, tanto para a menor nota da avaliação, quanto para a frequência. Mas a prova substitutiva ela vai ser fechada, só vai fazer uma das provas, ou as provas substitutivas, aqueles que realmente necessitarem de um complemento de nota ou de frequência. Então, a nota da avaliação ela será a média das atividades, 80% da nota vem dessa média das atividades e 20% da nota vem da nota da atividade crédito-trabalho. E eu quero que vocês atentem para o fato de que a nota do quiz ele é um adicional na média, né? Então, veja só, 80% da nota vem das provas, 20% vem das atividades e 1 ponto a mais vem das médias dos quizzes. A frequência ela será contabilizada com o aproveitamento dos quizzes, assim como no semestre passado. É necessário 50% de aproveitamento em pelo menos 70% dos quizzes. E eu quero reforçar isso, que essa é uma atividade necessária. O quiz é um questionário de 4 ou 5 perguntas a respeito do vídeo e fica aberto por 1 semana a contar da data da liberação do vídeo. Então, o vídeo é liberado numa quinta-feira, você pode assistir até a próxima quinta-feira, tem um final de semana incluído aí, e pode responder a essas perguntas. Eu sugiro que vocês respondam a pergunta imediatamente após o término do vídeo. Não são perguntas complicadas, não é necessário temer esses quizzes. A função do quiz é manter um ritmo no curso, tá certo? É manter um ritmo tanto para vocês assistirem os vídeos, para não deixar acumular, quanto para que a gente tenha discussão na aula síncrona, tá certo? Então, eu chamo atenção para essas datas das avaliações. Mais uma vez, a avaliação não vai ser exatamente nesse dia, mas ela vai começar nesse dia, tá certo? E a prova substitutiva vai ser fechada, mais uma vez. Agora, atividade crédito-trabalho. Nesse semestre, no curso de Física Moderna 2, eu costumo propor uma atividade crédito-trabalho que é diferente da atividade de Física Moderna 1. Nessa disciplina, eu proponho a criação de textos de divulgação científica, a partir de artigos que eu passo para vocês lerem antes, né? Então, eu vou passar um artigo, vocês devem ler esse artigo,
e escrever um texto de divulgação científica baseado nesse artigo, né? Então, o objetivo é divulgar conceitos básicos de mecânica quântica que são presentes no dia a dia para a sociedade, né? Então, esse é o foco desse texto. Os textos são dissertativos, entre 2 a 3 páginas, são permitidas fotos, figuras, esquemas, tabelas, etc., né? O que você deve entregar é a página, esse texto acompanhado de uma página com fundamentação para o seu texto. Por que você optou por escrever um texto nesse formato? Quais foram as decisões que você adotou para escrever esse artigo, né? E tudo isso deve ser entregue num único PDF. Essa atividade é em dupla, tá certo? E a nota levará em conta critério da solidez da justificativa, da implementação, da criatividade, da abrangência, do apelo, etc. Nesse semestre, eu vou tentar fazer uma atividade um pouco mais rica do que foi feita no outro oferecimento de Física Moderna 2 que eu tive a oportunidade de trabalhar. Dessa vez, a gente prevê que no dia 24 de maio a gente tenha uma oficina de escrita com uma ex-aluna do curso de licenciatura em Física do IFUSP. Ela atualmente trabalha como editora em uma editora, né? Trabalhando na produção de material científico. Então, ela vai dar uma oficina de escrita para divulgação científica para a gente, e baseado nessa oficina é que a gente vai fazer os 3 textos, né? Nota que, normalmente, a gente tem a atividade crédito-trabalho depois da atividade de avaliação, né? Mas que depois da avaliação número 1, a gente vai ter essa oficina. Aí tem aqui o feriado de Corpus Christi, no dia 3. Em princípio, esse é um dos feriados que foram adiantados para o isolamento restritivo, né? Mas a gente vai, por enquanto, manter ele como um backup para se tiver algum atraso até aqui no curso, na metade, para a gente readaptar. Mas a entrega estaria prevista para segunda-feira depois desse Corpus Christi, né? E depois a gente volta para o esquema normal de entregar a atividade de crédito de trabalho depois da atividade de avaliação, certo? Eu estou tentando bolar um sistema onde a gente faça mesmo uma oficina de escrita, ou seja, que a avaliação dos textos seja feita do formato convencional, mas que também inclua nessa avaliação a opinião dos seus pares. Quer dizer, eu quero pensar num sistema onde os colegas opinem nos textos de cada um e que, de alguma forma, isso seja levado em consideração na avaliação. Eu ainda estou pensando como fazer isso, porque, em princípio, são muitos textos para serem revistos. Quero pensar num esquema onde cada aluno reveja 1 ou 2 textos dos seus pares e que a gente receba feedback, né? Que a gente receba uma avaliação dos pares. Mas ainda estou pensando sobre isso. Se alguém tiver alguma sugestão, eu aceito ouvir depois da apresentação dos slides aqui. Então, eu chamo a atenção para essa oficina que vai ter no dia 24/5. Ela não vai ter presença obrigatória, mas como é uma oportunidade muito diferente, e eu espero que seja bastante rica, eu gostaria que todos se esforçassem para comparecer, para conectar nesse dia, para que a gente consiga fazer perguntas para essa pessoa, consiga elevar a discussão, que a gente consiga extrair dela bastante experiência para a produção dos textos. Veja só que, como uma pessoa que trabalha numa editora, ela vai trazer para a gente uma visão de como o mercado interpreta esse tipo de texto e o que é considerado como sendo um bom texto de divulgação científica. Eu acredito que essa seja uma boa oportunidade para todos nós aprendermos com essa experiência, e vai ser uma tentativa bastante
eu considero válida e espero que seja bastante enriquecedora. A bibliografia do curso vai ser uma continuação do que a gente já tinha usado no curso de Física Moderna 1, que é o livro de Física Quântica do Eisberg e Resnick, e também bastante calcado no livro de Física Moderna do Tipler e do Modern Physics do Thornton e Higgs. Bom, então essa é mais ou menos a descrição do curso. No final dessa aula, esses slides vão estar disponíveis no Moodle. O Moodle é o nosso ponto de encontro de conteúdo, então todos os conteúdos do curso serão postados lá. E também as aulas assíncronas e síncronas serão postadas no meu canal do YouTube. Além disso, temos comunicação por e-mail e também pelo WhatsApp, né? Eu quero fazer uma revisão das pessoas que estão conectadas nesse grupo do WhatsApp, porque nós temos 55 contatos cadastrados, mas nós temos alguma coisa da ordem de 65 alunos inscritos na disciplina, né? Então, mais do que 10% das pessoas não está incluída nesse grupo do WhatsApp. Então, por favor, se você conhece mais gente que esteja matriculada nesse curso, consulte os seus colegas se eles estão no grupo, e, por favor, faça essa informação circular o mais amplamente possível. Tá? Bom, então, a partir de agora, o que a gente pode fazer é discutir o que foi apresentado. Se tiver alguma sugestão, eu estou aberto para ouvir. E estou contente de ter essa nova oportunidade de dar o curso de Física Moderna 2. Eu gosto bastante desse curso. Espero que vocês aproveitem também. Alguém tem alguma coisa a dizer? Professor, tem umas perguntas no chat aí que o pessoal está mandando. Deixa eu tentar acessar o chat aqui. Chat. Bom, teve alguém que levantou a mão. Se quiser abrir o áudio. Oi, eu acho que foi eu. Dá para ver direito? Sim. Ah, desculpa, é Iago. Inclusive, foi eu que risquei a lousa no início, desculpa. Eu achei que fosse só para mim. Tava testando. Eu também não sei como é que eu mudo o nome, eu vou ver isso para não ficar iPad HP. Uhum. Eu queria só dar uma sugestão ao senhor, né, sobre a atividade de crédito de trabalho. Uhum. Teve uma professora no semestre passado que fez exatamente a mesma coisa, aí talvez seria interessante para o senhor conversar com ela, que foi a Valéria, né? Uhum. Em Ciência e Cultura, ela pediu que a gente fizesse um texto baseado em algumas leituras, né, que a gente escolhia, e circulavam 3 leituras para cada aluno avaliar, e tinha um esqueminha bastante bacana, assim, de comentários, de feedback. Foi legal. E ela fez tudo no Moodle, né, que é uma ferramenta que você usa também. Uhum. Então não é tão inovadora quanto eu achei que era essa ideia. Então. Na verdade né? Inovadora talvez não seja a palavra, mas é vanguardista, digamos. Eu acho muito bom. Eu vou Valéria Dias, eu devo conhecer, né? Que é da Experimental também. Tá. Eu vou entrar em contato com ela. Mas você pode me dar mais detalhes como foi esse processo no Moodle? Quer dizer, era uma atividade e você tinha que responder um campo lá, era isso? Era uma atividade, assim, tinham 2 fases. A primeira você submetia o seu arquivo, aí certo. Depois você avaliava 3 ou 2, acho que eram 2 textos de colegas, né? Certo. E você recebia o feedback do seu colega? Recebia. Recebia o feedback do colega. Tá, legal. Muito obrigado. Vou entrar em contato com ela. Muito obrigado, Iago. Tem aqui uma pergunta no chat do Hugo. Se cada dia da atividade de crédito de trabalho vai ser uma entrega. Sim.
a data que está marcada aqui é a data da entrega, né? Então, em princípio, a gente vai pegar as dicas com a convidada aqui no dia 24 de maio, aí até o dia 7 de junho vocês têm para entregar o primeiro texto, né? Então, aí essa avaliação vai rolar em paralelo aqui com a elaboração do segundo texto. E depois a avaliação do segundo texto vai rolar em paralelo com a terceira. E aí vocês vão ver, vão ter a experiência que eu tenho quando tem que fechar a nota, porque daí vocês vão ter que avaliar o texto dos seus colegas no mesmo prazo que eu tenho que avaliar aí 60, 70 provas. Então, vai ser também uma experiência para vocês sentirem aí um pouco o aperto do final do semestre também. Mas eu vou tentar organizar as coisas de forma que não fique muito apertado para ninguém, tá bom? Como é a outra vez que eu fiz, estava previsto para os alunos produzirem vários textos e não sei o quê, aí não deu muito tempo de fazer isso, veio a pandemia, e aí no outro oferecimento os alunos, a gente teve tempo de fazer só um texto. Dessa vez eu pretendo fazer 3, que é para a gente praticar essa questão do feedback e tal, exercitar um pouco mais, e também estou trazendo essa opinião da editora aqui, né? Vamos ver como se vai, eu espero que seja proveitoso. Mas tem essa questão de que no dia 7 de junho, 28 de junho e 26 de julho são datas de entrega dos textos. Tá bom? Eu não entendi a pergunta da Lucy. Ela vai focar só na física moderna? O que isso quer dizer? Não sei. Vou rolar mais para baixo, talvez a Lucy pergunte mais para frente. Fernando está dizendo que não está no grupo. Tá. Acho que ela perguntou sobre a atividade de crédito do trabalho, se ela vai ficar só em física moderna. Então, o que normalmente acontece com os textos de divulgação científica são que eles são, na verdade, uma tradução para a linguagem popular de um artigo científico, né? Então, o que eu vou fazer eu vou escolher 3 artigos científicos para trazer para vocês lerem, e vocês vão ter que elaborar um texto em cima desse artigo científico, traduzindo ele para a linguagem corriqueira, para a linguagem das pessoas, para uma linguagem mais acessível, né? Usando essas dicas que a gente vai ter na oficina do dia 24. Então, o primeiro texto vai ser a respeito da experiência de Stern-Gerlach. Infelizmente, é um texto em inglês, mas é só de uma página. Ele tem muita figura, então tem pouco texto. Mas é um texto muito bom. Então, eu já vou soltar ele, que é para vocês terem esse tempo todo aqui para ir lendo ele, tá? Mas é um texto muito curtinho e ele vale muito a pena, por isso que eu estou abordando ele. Depois vai ter um outro artigo científico, que ele foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, onde ele aborda como ensinar magnetismo do ponto de vista atomístico, né? Usando aqui um pouco desses conceitos que a gente aprendeu na sala de aula. Então, o que vocês vão ter que fazer é traduzir aqueles conceitos científicos que estão lá para linguagem mais acessível. E aqui vai ser alguma coisa relacionada ao transistor ou à fusão nuclear, eu ainda não decidi. Mas sim, os textos vão ser sempre pertinentes ao conteúdo de física moderna, e a intenção é exercitar a leitura de um artigo científico, tradução dele para a linguagem acessível, usando as dicas da oficina de escrita. Tá? A Isabela, alguém pode colocar o link do WhatsApp? Sim, a gente vai providenciar isso.
Então, eu estou fazendo de um jeito que eu sou administrador do grupo do WhatsApp por segurança, né? Tiveram incidentes nos semestres passados com invasão dos grupos de WhatsApp. Não que na nossa disciplina teve, mas eu acho que é uma situação que depois não dá para voltar, né? Então, eu vou liberar o link para vocês se inscreverem, e assim que vocês se inscreverem, eu vou mudar o link para que ele continue inacessível, tá? E aí, quando vocês tiverem pessoas quando souberem de pessoas que querem entrar no grupo, vocês me avisem que eu gero o link novamente. O Matheus disse que ia mandar o link. Se ele conseguir, ótimo, me ajuda. Ok, só eu. A Tabata dizendo que a Cristina Leite fez isso. Mas com videoaulas. Não, no dia reservado não vai rolar apresentação, não. No dia da atividade crédito-trabalho, é só a entrega do texto. Vai ser alguma coisa do tipo até meia-noite, alguma coisa assim, tá? Não teremos apresentação esse semestre. As monitorias, a gente vai ter que pensar num dia, fazer um Moodle, uma pesquisa lá no Moodle, para ver qual que é o melhor dia, mas teremos plantões, sim. A Tabata está perguntando se no slide 2 e 3, na verdade, acho que isso é no slide 7. Não, nem no 7 é no 9, atividade crédito e trabalho, que são 2 ou 3 páginas, isso. O texto tem que ter entre 2 e 3 páginas, não é uma coisa longa, a intenção não é exatamente colocar um trabalho exaustivo, é mais para a gente praticar essa questão de escrever texto de divulgação, seja para um blog, para um site, para uma revista, né? Para os seus alunos, para desenvolver alguma atividade, né? Então, essa que é a intenção. O Felipe dizendo que não está no grupo, nós já vamos remediar isso. O Vitor está dizendo que o Moodle estava com problema para carregar, o meu também estava com problema. No final acabou carregando, mas está realmente com problema. Tá. Bom, mais alguém tem algum comentário? Oi. Oi, eu tô tendo dificuldade para levantar a mão, acho que é porque eu não consegui acessar com o meu e-mail USP hoje, e ele não tá me dando a opção. Tá. Mas Com quem eu falo? Complementar a fala do Iago, que ele comentou sobre a aplicação que a Valéria fez dessa coisa da gente corrigir, só para talvez te dar uma ajuda nesse momento inicial, o que ela fez foi, para ajudar a gente a corrigir, liberar alguns critérios, para a gente saber o que a gente tinha que considerar, quais pontos eram importantes da gente olhar. Então, por exemplo, né, de 0 a 1 ponto, coesão textual, de 0 a 1, coerência, de 0 a 2, e assim vai para você ter um norte, né, para não ficar tão aberto. Fez foi atribuir o mesmo texto para mais de uma pessoa, e quando havia uma discrepância muito grande de nota, ou ela pedia para um terceiro corrigir, ou ela encarregava o monitor, ou ela mesma se encarregava. Porque aí, nesses casos que, por exemplo, tinha dado uma pessoa deu uma nota 2 para um texto, e a outra pessoa deu uma nota 8 para esse mesmo texto, ela meio que desempatava dessa forma, né? Mas acho que era só para talvez já dar algumas ideias para o senhor, não sei. Tá. Obrigado. Eu falei com quem? Oi, com a Mariana. Oi, Mariana. Obrigado, viu? Eu acho que é uma boa ideia colocar múltiplos avaliadores no Moodle, né? É possível, acho que dá para fazer. Talvez a gente precise fazer uns testes da plataforma aí, então, mas gostei de saber isso. Mas certamente tem que ter critérios definidos lá para cada um dar a nota, etc. Ô, professor? Sim. Quem fala? Inclusive, eu acabei não falando sobre uma crítica que eu tinha, né, a esse sistema daí. É o Iago de novo, tá? Sim. Que é justamente essa ênfase... Bom, não foi bem uma ênfase, né, mas... assim, a variância das notas foi bastante grande, na verdade. Não foi pequena. Então, essa ênfase
no aspecto quantitativo da avaliação, eu acho que foi uma coisa que eu não gostei muito. Eu acho que a parte realmente bacana é o exercício de fazer a avaliação, né, em si, assim, da proposta didática de ensino de física da coisa. Então, essa que eu acho que é a parte que eu gostaria de ver assim, em outros momentos, né? Sobre inovador, né? Você falou de ser inovador. De certa forma, inovador, eu acho que é um curso de física, né? Nos cursos de ensino de física até que aparecem coisas mais ou menos assim, de vez em quando. Mas para ensino de física, acho que... Ou para física, eu acho que é um pouco mais raro. A outra coisa que eu ia falar... Putz... lembrei agora. O senhor está acompanhando as discussões sobre a troca dessa disciplina por dois cursos, duas optativas? Eu não chamaria de discussão, mas eu estou acompanhando os anúncios, se é isso que você... Uhum. Nada que eu achei apertado, né? O cronograma, o que você acha? O cronograma da disciplina que eu estou oferecendo? É isso. Ou da nova disciplina, das novas disciplinas? Não, das novas eu acho que ficou mais folgado mesmo, ficou mais tranquilo. Então, Iago, essa é uma questão, como é que eu posso dizer? Essa disciplina ela está sendo oferecida no formato Física Moderna 2, né? Não no Física Moderna A ou B ou C. Né? Então, a ementa do curso de Física Moderna 2 é essa aqui. Eu acredito que deva ser até o último oferecimento dessa disciplina nesse formato. Né? Do ponto de vista de reestruturação do currículo, eu acho que é importante o curso de licenciatura se manter atual. E é importante que hajam reformas periodicamente. No entanto, eu aprovo essa reforma com uma certa restrição, certo? Principalmente porque os professores que oferecem, historicamente, os professores que oferecem os cursos de Física Moderna 1 e Física Moderna 2, eles têm o seu background e a sua carreira toda sólida em física nuclear ou física de partículas. O que talvez signifique que a física moderna de matéria condensada seja uma disciplina que não seja oferecida com tanta frequência. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer que seja oferecido com mais frequência o curso de física moderna. Acho que é o B, que é em física nuclear de partículas, ou é A, não lembro. E isso pode gerar um problema, quer dizer, veja só que o professor que se formar no IFUSP a partir de agora, ele vai ter que decidir na sua formação se ele vai sair do curso sabendo o que é um transistor ou sabendo o que são partículas elementares. E eu não sei colocar na balança para saber qual é o assunto mais importante. Eu, na minha ingenuidade, em pouco tempo que eu pensei sobre isso, eu diria que há um empate. Eu não diria que, para mim, é uma escolha que deveria ficar a cargo do candidato, do docente em formação, tá certo? Eu acho que ele deveria aprender esses conceitos que estão aí, mesmo que seja na forma como é dado em Física Moderna 2. Veja que você diz do curso ser apertado, eu concordo com você que ele é apertado, mas tem um componente importante aqui, que é o fato de que o curso de Física Moderna 2 ele é muito mais qualitativo do que o curso de Física Moderna 1. Vocês vão ver que em muitos pontos, o que eu vou dizer a gente não vai resolver as equações porque elas são de difíceis soluções ou são só obtidas numericamente. Então, a gente vai estudar esses assuntos de um ponto de vista muito qualitativo. Né? Então, se você for pensar em dar um curso com profundidade para que todos saiam experts em física atômica, física molecular e física nuclear, provavelmente você vai precisar de um curso de 3, 4 anos. E tudo isso condensado em um semestre. Então,
uma função minha, como docente dessa disciplina, condensar esses assuntos para que eles caibam nesse semestre. Então, essa é uma reforma que ela vem de antes do meu ingresso como docente no IFUSP, né? Então, é uma discussão que eu não participei. Essa é a minha opinião apenas. E como egresso do curso de licenciatura, tá certo? Eu fiz o curso de licenciatura, eu fiz o curso de Física Moderna 1 e Física Moderna 2. E eu sei o quanto eles são importantes, ou o quanto eles foram importantes para a minha formação como docente e como cientista. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, ou se eu viajei muito, divagando por um monte de assunto, mas... Respondeu, professor. Era isso que eu queria ouvir. Obrigado. Eu não sei como vai ser a partir de agora. Pelo que eu entendo, esse é o último oferecimento de Física Moderna 2. Sou eu que vou apagar a luz. Pelo que eu entendo. Pode ser que eu esteja enganado. Não sei. Professor. Oi. É o Wagner. Eu acabei entrando agora, porque eu não sabia o número da senha da sala, e eu gostaria que se você pudesse fazer um resumo de como que vai ser o curso, a questão da presença, essa questão de como que vai ser esse trabalho, que eu estou meio perdido. E eu fiz Física Moderna 1 com a Márcia Risuto no primeiro semestre do ano passado, e contava créditos aula, né? Esse curso também vai ter crédito aula, que eu já fiz no Física Moderna 1. Será que é assim mesmo? Tem crédito aula nos dois cursos de Física Moderna? Sim. No curso de Física Moderna 1 são 4 créditos trabalho, e no curso de Física Moderna 2 são 2 créditos trabalho, né? Eu vou dar uma resumida rápida aqui no que eu falei, mas em seguida você vai poder assistir o vídeo que vai ficar disponível no Moodle. Essa aula está sendo gravada, tá bom? Basicamente, nós teremos 3 avaliações, 3 provas. Essas provas vão durar mais do que 24 horas, mas elas terão início às 8 da manhã, às 10 da manhã, porque as aulas de quinta são às 10, nos dias 20 de maio, 24 de junho, 22 de julho. A média do curso vem 80% da média das provas e 20% da média das atividades crédito-trabalho. Atividade crédito-trabalho é a elaboração de um texto de divulgação científica. E as frequências, elas serão contabilizadas como através dos questionários que vocês têm que responder depois das aulas síncronas. Então, toda quinta-feira, das aulas assíncronas, aliás. Então, toda quinta-feira eu solto uma videoaula, vocês têm uma semana para assistir essa videoaula e responder essas 4 ou 5 perguntas que vão ter no Moodle. Então, é necessário ter 50% de aproveitamento e pelo menos 70% dos quizzes. E aí, no dia 29 de julho, vai ter uma prova substitutiva, vão ter as provas substitutivas para menor nota e para frequência. Mas o curso vai ter algum momento presencial, não, né? As aulas síncronas de segunda-feira. Então, a intenção é que vocês assistam às aulas assíncronas, que eu vou liberar nas quintas-feiras, e que a gente discuta, tire dúvidas nas aulas de segunda-feira. Que são às 10 horas da manhã. Aliás, eu errei, né? Então, as avaliações elas vão começar às 8, porque as aulas de quinta-feira são às 8. Né? Aí vai ter um tempo para fazer essa atividade. E as aulas de segunda, que são às 10, são as aulas síncronas, como a gente está tendo agora. Então, a gente conecta para discutir a videoaula, tirar dúvidas, eventualmente resolver algum exercício de lista que vocês queiram discutir. Ah, legal, agora eu entendi. Obrigado. Mas, assim, eu não vou cobrar a presença nas aulas síncronas. Essas aulas que a gente conecta aqui, das segundas às 10 horas, não vai ter presença. Não vai ser cobrada a presença. A presença é só
cobrada para que vocês assistam os vídeos. Tá? Mas o vídeo não precisa entrar às 8 horas da manhã, por exemplo. Não, você vai ter uma semana para assistir ele. Inclusive, ele vai poder assistir no final de semana. Tá? Mas aí, professor, essa questão de fazer atividade de crédito trabalho, a gente vai desenvolvendo a partir do dia 24 de 5, 24 de maio. Então, no dia 24, a gente vai ter uma oficina. Uma pessoa, um convidado, vai vir aqui, vai nos dar umas indicações de como escrever um texto de divulgação científica. Aí essas datas aqui, ó, dia 7 do 6, 28 do 6 e 26 do 7, é a data de entrega dos textos. Para cada texto vai ter um artigo que vocês vão ter que ler, e o texto que vocês vão se basear o texto que vocês vão escrever deve ser baseado nesse artigo que eu vou liberar para vocês lerem. Tá? O primeiro texto eu já vou liberar agora, porque como ele é um texto em inglês, vocês já vão ter aí, sei lá, 1 mês e meio para ler. 1 mês e meio não, até... 1 mês e meio para ler, mais ou menos, até um pouco mais. Mas é um texto muito curto, cheio de figuras, mas é um texto muito fácil de ler e tal, mas como vocês vão ter 1 mês e meio, dá para ir na monitoria, tirar dúvida com o monitor, etc. O texto da atividade 2 vai ser em português, então eu vou liberar ele aqui mais perto. E o texto da atividade 3 eu ainda não decidi. Tá? Beleza, e o grupo do WhatsApp, você vai enviar o link agora no chat? Vou mandar o link no chat. Eu só vou terminar essa discussão aqui, para eu parar de compartilhar minha tela, eu vou pegar o link e vou mandar lá. Tá bom? Acho que beleza, acho que eu não tenho nenhuma dúvida mais. Tá. Eu quero reforçar o seguinte. Os alunos são bastante criativos na hora de pensar em formas de contornar essas coisas aqui, tá certo? Os quizzes, eles não são pensados para dificultar o seu curso. Eles são pensados ao contrário, para impor um ritmo de atividades no curso, tá certo? Vocês já fizeram Física Moderna 1, aqueles que não fizeram podem se informar com quem fez comigo. As atividades dos quizzes, elas não são em si muito difíceis, é só um cheque para ver se você assistiu mesmo o vídeo, tá certo? Então, mesmo sabendo que tem essa prova substitutiva de frequência no final do curso, eu sugiro que vocês se esforcem para não usar a prova substitutiva, tá certo? Isso posterga a avaliação, isso atrapalha o seu curso, porque você vai perder o andamento aqui, tá certo? Então, eu peço que vocês realmente tentem fazer dessa forma, assiste o vídeo e responde logo em seguida, que o vídeo está fresco na sua cabeça. Isso vai reduzir o seu trabalho com os quizzes e vai produzir um voo muito menos turbulento ao longo da disciplina, certo? Os quizzes começam quando, professor? Toda vez que eu solto uma aula assíncrona aqui, ó, uma aula assíncrona na quinta-feira, eu vou soltar um quiz, tá? Então, o primeiro quiz vai ser liberado no dia 15/4, que é quinta-feira. Entendi. Vai ter quiz até da introdução do curso. Vai ter um quiz da aula de introdução ao curso, sim.
O Lucas está perguntando se vai ter um quiz 0, que seria da aula inaugural, mas não, vai ter só o da aula 1, tá? Então, por exemplo, o primeiro quiz vai ser liberado dia 15/4, vocês vão ter até o dia 22/4 para responder, onde é liberado um outro vídeo com um outro quiz. Tá? O quiz são perguntas de múltipla escolha, tá certo? Então, vai ter uma pergunta, 4 ou 5 perguntas a respeito do vídeo, e aí com múltiplas escolhas lá para você escolher, e é um cheque apenas de que você assistiu o vídeo, só isso. Tá bom? Professor, desculpa, eu ia perguntar também das bibliografias de referência para estudar. Você colocou alguns livros ali nos últimos slides. Isso. O Iceberg, o Tipler e o Thornton. Esses slides também vão ficar disponíveis no Moodle, tá bom? Aquele... agora, deixa eu ver se eu pego aqui, só um segundo. O Griffiths de moderna, você acha legal de pegar como referência também? O Griffiths de quântica? De quântica, Olha, ele seria um livro bastante complementar e interessante para acompanhar o curso de Física Moderna 1. Ele discute bastante a equação de Schrödinger, como resolver a equação de Schrödinger, discute as funções de onda. Ele tem muito pouco a respeito de aplicações, né? E o curso de Física Moderna 2, ele é muito mais voltado para aplicações. Eu considero o curso de Física Moderna 2 uma ponte entre o curso de graduação e a física que se faz nos laboratórios, né? A física atual, contemporânea, digamos assim. Então, o que a gente vai fazer é partir ali da equação de Schrödinger, ver como são formados átomos, moléculas e sólidos, e a gente vai falar um pouquinho daqui o que é pesquisa atualmente, o que é conteúdo consolidado, etc. A mesma coisa para física nuclear. E acho que esse conteúdo não tem no livro do Griffiths, né? Ou se tem, nos últimos 1 ou 2 capítulos. Né? Muito condensado. beleza, obrigado. Mais alguém? Professor? Oi. Eu levantei a mão. Eu gostaria de dar uma sugestão a respeito da atividade que vale 0,2 pontos na média, que é sobre os papers, né? Uhum. Pois no curso de efeitos biológicos, a professora tinha uma atividade extra, mas ela era facultativa, assim. Eu não sei qual a importância que o senhor dá, né, a respeito disso, mas não sei se seria interessante colocar essa atividade extra sua como facultativa, né? Entra na nota se o aluno quiser fazer, ou não entra na nota se o aluno não quiser fazer. Enfim. Então, é Caio, né? Exato. Então, Caio, essa é uma atividade que ela não pode ser optativa no curso de Moderna 1 nem a Moderna 2, porque quando você é avaliado e aprovado, são adicionados no seu currículo lá os créditos teóricos e os créditos de atividade e crédito de trabalho. É como se fosse um estágio, né? Então, ele não pode ser facultativo, ele tem que ser, ele tem que contar na nota e ele, inclusive, deve ser, como é que eu posso dizer, o não cumprimento dessas atividades devem barrar o aluno, porque existe uma previsão de que ele cumpra esse entre aspas, estágio, né? Então, eu não posso deixar como uma atividade optativa ou facultativa. Ela tem que ser obrigatória nesse curso.
Você pode olhar no seu manual de estudante e vai ver que tem algumas disciplinas que têm essas atividades crédito-trabalho. Não é só Moderna 2, também é Moderna 1. E acho que é Mecânica dos Corpos Rígidos e Fluidos também tem. Então, são atividades que elas são avaliadas em separado porque elas atribuem créditos de estágio, horas de estágio. Entendi. Tá? Não é minha intenção usar essa atividade para barrar ninguém. E também não é a minha intenção usar essa atividade para criar um empecilho ou uma dificuldade no semestre. A minha intenção é trazer alguma atividade que seja proveitosa para a sua formação, para a sua carreira, ou sei lá. Então, no semestre passado, a gente explorou mídias alternativas à sala de aula. E nesse semestre eu queria trabalhar um pouco a escrita de textos de divulgação científica. Então, eu não quero colocar uma dificuldade aqui de forma que o aluno se encontre numa situação de que ele acha que não vai ser aprovado por causa da nota de atividade de crédito de trabalho. No entanto, eu gostaria que os alunos desenvolvessem alguma habilidade aproveitando esse tempo dessa atividade, né? Essa é a intenção. Eu tenho receio a respeito do inglês, né? O meu inglês não é muito bom. Não sei se tem alguns outros alunos, mas, enfim. Eu quero realmente dar prioridade para os textos em português, tá certo? E esse texto em particular, ele é um texto já de divulgação científica. Então, vai ser um exercício de escrever um texto de divulgação científica baseado já no texto de divulgação científica. É um texto curto, é um texto com inglês bastante acessível, mas eu também pretendo já soltar ele imediatamente no final dessa aula. Então, vai ter quase 2 meses para ler esse texto. Se você tiver muita dificuldade, como ele é um PDF, eu literalmente recomendo que você copie o texto e jogue no Google Tradutor, entendeu? A intenção é que você aprenda com essa... A questão é que esse texto ele fala de um episódio muito interessante relacionado ao experimento de Stern-Gerlach. E ele é um texto que realmente eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco nele. Tá? Então, também quero que você considere a possibilidade de, se a dificuldade for muito grande, de você comparecer na monitoria e discutir o texto com o monitor também. É possível. E veja só, os textos eles são em dupla, tá certo? Então, a expectativa é que, sei lá, onde um é melhor em inglês, pode ajudar o colega, enfim, essa questão. E também não descarta a possibilidade de interação entre as duplas. Você pode tirar dúvida com todos os seus colegas. A questão é que você tem que elaborar um texto com uma pessoa em particular e entregar esse texto. Tá? Então, estou tentando contornar essa dificuldade. Não quero usar desse artifício de textos em inglês muito frequentemente, mas realmente esse texto vale a pena. Professor, necessariamente precisa ser em dupla? Porque, assim, no formato online, cada um tem seu horário, cada um trabalha, e aí, sei lá, eu acho mais difícil fazer em dupla do que individual. Olha, Wagner, não é necessariamente obrigatório ser em dupla. É que eu imagino que dividir essa carga e discutir com uma outra pessoa pode ajudar. E aí, o que eu posso recomendar é que você possa considerar, por exemplo, usar o Google Docs, onde você pode escrever em colaboração, você pode ir lá adicionar tarefas, e aí não necessariamente a dupla precisa trabalhar sincronamente, pode trabalhar assincronamente também. Isso é uma questão do tipo, se a gente tem 66 alunos matriculados, a gente vai ter 33 textos para corrigir nesse formato de que cada um dê feedback ao seu colega.
Então, se a gente fizer textos individuais, vai aumentar muito, né, o número de textos, e vai aumentar muito também o número de feedback que as pessoas vão ter que dar. Em vez de cada um ler 2 ou 3 textos, e cada texto ser lido por mais de uma pessoa, cada um vai ter que ler 3 ou 4, digamos assim, né? Então, se a sua única alternativa for trabalhar sozinho, não vai ter problema, mas eu vejo vantagens tanto do seu lado quanto do meu lado de que o trabalho seja feito em dupla, né? Se você usar Google Docs, por exemplo, você escreve metade, vem o seu colega, corrige, escreve outra metade, aí você vai e corrige a metade do seu colega, tudo isso assincronamente, não precisa ser os dois conectados ao mesmo tempo. Ou até mesmo trocar o arquivo do Word pelo e-mail também pode ser, né? Desculpa, acho que eu me perdi. Aí, vamos supor, a gente escreve um texto e aí a gente corrige os textos dos colegas? Eu quero colocar uma componente da avaliação como sendo a avaliação dos colegas, exatamente. Ah, legal. Tá? Então, você vai escrever o seu texto e vai dar feedback, vai avaliar o texto de uma ou duas duplas, alguma coisa assim, 2 ou 3 duplas, não sei. Eu quero tentar fazer nesse formato, o formato da atividade de crédito de trabalho, como uma oficina de escrita realmente. Alguém falou a respeito de focar em quantitativo. Essa não era a minha ideia original. A minha ideia original era que a gente tivesse a opinião de colegas para saber se a gente deve melhorar o texto, piorar, quer dizer, piorar nunca, né? Mas se a gente deve melhorar em algum ponto, alguma coisa nesse sentido. Então, é mais como uma tentativa de fazer uma oficina de escrita mesmo. Existem por aí muitas oficinas de escrita, pagas ou não pagas, para escrever textos de diversas finalidades. E o que eu queria promover aqui era uma oficina de escrita para divulgação científica. A Jéssica está perguntando o critério de decisão em relação aos requerimentos. Eu não sei se ela quer abrir o microfone para falar alguma coisa. Eu tenho pouquíssimos requerimentos para avaliar, se é isso que você está perguntando. A questão que eu tenho ainda é que a grande maioria são pessoas querendo fazer o curso de Física Moderna 2 sem o curso de Física Moderna 1. E eu não sei qual seria realmente o aproveitamento nessa situação, né? Eu vou partir de diversos pressupostos aqui que eu discuti no curso de Física Moderna 1, e aí eu não sei exatamente qual seria o aproveitamento, né? Eu ainda estou consultando a CG de como proceder a respeito disso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu pulei a pergunta da Tabata aqui. Eu vou postar professor, os artigos você vai postar no Moodle, eles serão postados um a um, conforme for, ou todos de uma vez? Olha, eu vou postar agora, no final dessa aula, o primeiro texto, porque, como eu falei, ele é um texto em inglês, mas os outros eu vou postar imediatamente no término da atividade anterior, né? E vou sempre colocar no Moodle. Todos os conteúdos da disciplina eu vou colocar no Moodle. Aí, a primeira para entregar é dia 7, né? A primeira atividade. Aí vai entregando nessas datas. Isso mesmo. Tá bom. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Oi, eu que ia começar a falar, Alessandra. Oi, Alessandra. Professor, não é uma dúvida exatamente, é mais uma curiosidade.
Eu queria saber um pouco sobre a parte matemática desse curso, se ela é muito mais complexa do que a do semestre passado, e se tem algum ponto que você acha que seria importante a gente fazer uma revisão, assim. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. O curso de Física Moderna 1 você fez comigo? Fez, né? Ah, sim, foi com você mesmo, a continuação. E ele foi muito pesado no caráter matemático? Olha, eu achei, sim, principalmente na parte final do curso, na terceira etapa. Já na segunda, assim, eu acho que fica um pouquinho mais difícil. Tá, deixa eu te perguntar. Essa dificuldade matemática, ela se expressou nas avaliações também? Eu acho que num geral no curso, assim, acho que foi uma coisa tanto para os exercícios da lista, quanto para a avaliação. Então, Alessandra, a questão é a seguinte: o curso de Moderna 2, ele é muito mais qualitativo do que o curso de Moderna 1. O que vai ter é o seguinte: dado que eu espero que você tenha tido um entendimento qualitativo a respeito de Física Moderna 1, eu vou partir desse conhecimento qualitativo para o curso de Moderna 2. Então, por exemplo, a gente vai discutir os átomos de muitos elétrons. Então, o que eu espero é que você tenha entendido, pelo menos conceitualmente, o que a gente viu no semestre passado sobre o átomo de hidrogênio. A solução da equação de Schrödinger para um potencial coulombiano, a formação dos estados discretos, né? Porque a gente vai ver os átomos multieletrônicos, eles vão ter essencialmente o mesmo caráter, né? O potencial coulombiano, os estados discretos, etc. Acontece o seguinte: não vai dar para a gente resolver a equação de Schrödinger para os átomos multieletrônicos. Você vai ver que isso é possível, mas foge totalmente do escopo do curso de Física Moderna 2 e do escopo do curso de licenciatura. Mas a gente vai discutir o átomo multieletrônico, né? Então, de certa forma, o que eu vou tentar fazer é pegar na mão de todos os alunos e levar do ponto onde a gente parou em Física Moderna 1 até o estado, digamos, atual da mecânica quântica, como ele se manifesta em diversas áreas de conhecimento em física. Mas não vai, a dificuldade matemática, eu acredito que esteja em um nível inferior ao curso de Física Moderna 1. Legal, tranquilo, então. Era só uma curiosidade mesmo. Tá. Mas obrigada pela resposta. Apenas para complementar, do ponto de vista qualitativo, o curso de Física Moderna 2 é muito mais difícil do que o curso de Física Moderna 1. Né? A gente não vai se aprofundar em matemática, mas a gente vai discutir muitos fenômenos que são não só difíceis, como eles são fora da nossa vivência no dia a dia. Né? Já era assim um pouco em Física Moderna 1. A gente discutia vários efeitos que eles não correspondiam à nossa intuição clássica. Agora, em Moderna 2, isso vai se aprofundar mais. Em compensação, do ponto de vista matemático, eu acredito que seja menos complicado. Bacana. O curso de Física Moderna 2, apesar dele não ter esse caráter de ser muito matemático, eu acredito que ele seja um dos cursos mais difíceis, mas eu vou tentar amenizar um pouco, vamos ver se consigo. Mais alguém tem perguntas? Então, mas espero mais. Como é que é? Tem alguém procurando o botão de desmutar o microfone para fazer pergunta? Bom, então eu vou
parar de gravar.